Quero compartilhar aqui uma passagem com os irmãos que está aqui no livro de João, no capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Atente para a palavra modo, que está no versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente. Modo, maneira, jeito, forma, ok? Agora vamos ler lá em Números capítulo 21, versículo 4 em diante. Diz assim, ó: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Grave essa palavra, impaciente. Olha o que a impaciência, que nos nossos dias chama-se ansiedade, depressão, pode causar. Tornaram impaciente. E falou contra Deus e contra Moisés. O mesmo Deus que agorinha há pouco tirou do Egito, da escravidão por mais de 400 anos, estava este povo praguejando o próprio Espírito de Deus, que estava revestindo Moisés nesta ocasião para ser o grande libertador que foi. E falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, como se o Egito fosse o céu, o paraíso, para que morramos neste deserto, que Deus havia prometido que eles passariam, onde não há pão nem água? Olha só, Deus deu maná, Deus da rocha deu água, e eles estão dizendo, e ainda completam: e nossa alma tem fastio deste pão vil, que é o maná, um símbolo da providência de Deus, mas também do Senhor Jesus Cristo. Olha que coração tinha este povo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Serpentes abrasadoras. Não está falando venenosas, não está falando víboras. É um tipo especial de serpentes que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que a ver, viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Por isso que aqui em João, capítulo 3, versículo 14, Jesus fala: é do modo, ou seja, do jeito, da forma, como fez Moisés no deserto. Ele pegou uma haste, colocou em cima dessa haste a serpente, e todo que olhasse depois de mordido seria curado, seria sarado, seria liberto do mal. Aqui, em Números, essas serpentes abrasadoras são como os demônios, que o povo lá do Egito estava acostumado por mais de 400 anos, debaixo de escravidão e sofrimento. Demônios, serpentes que lá na frente no Evangelho o Senhor Jesus disse: eu vos dei poder para pisarem serpentes e escorpiões. Serpentes. Então estes homens aqui, este povo aqui, estava totalmente contaminado, ingrato, impaciente e blasfemando contra Deus e o Espírito de Deus que estava na vida de Moisés. Estes homens aqui estavam morrendo porque não queriam a condução de Moisés sob o domínio de Deus. Queriam não viver porque não viviam, mas ter a oportunidade de viver o que o mundo egípcio e hoje
trazendo para os nossos dias, oferece. Pessoas estão aí fora, mordidas por serpentes abrasadoras, dominadas terrivelmente por este mal. E Jesus, que foi levantado numa haste chamada cruz, que basta esta pessoa olhar para ele e clamar a ele, e ele repreenderá, ele curará, ele sarará as feridas. Precisamos levar essa consciência que lutar contra Deus, contra o Espírito de Deus, contra o Senhor Jesus, são coisas abrasadoras, terríveis, venenosas, que vão fazer as pessoas descerem ao mais profundo inferno. A haste está posta, foi posta no Gólgota, e o Espírito Santo de Deus nos lembra todos os dias. Esta haste levantada no Gólgota aplaca todo o veneno abrasador das serpentes, ou seja, dos demônios. Se livre dos demônios, se livre das serpentes, se livre do pecado. Adora a Deus, ama ao Senhor Jesus, louva e glorifica a Deus, e Ele aplacará. Olhando para a cruz, Ele aplacará os demônios, as serpentes abrasadoras, do modo como Moisés fez.